Caríssimos, dando continuidade aos encontros catequéticos em função da conclusão do ano catequético da nossa diocese, hoje abordaremos o tema Somos povo que caminha, escutando a palavra de nosso Deus. Esse tema tem 3 subtítulos: Povo convocado pelo Senhor, Somos povo da aliança e Somos povo que caminha rumo à salvação. Nossa reflexão deve se iniciar com a compreensão específica do próprio tema. O tema proposto, é importante que nós conheçamos cada palavra para que vejamos aqui o significado de cada termo. É importante, a meu ver, começar então com esse toque de esclarecimento dos conceitos que estão presentes já no próprio tema. Este tema se inicia dizendo: somos povo. Somos povo. A primeira identificação importante é essa: ser um povo. Aparece a pergunta: quem sou eu? Quem somos? Quem somos nós? Se buscarmos no dicionário, o dicionário nos ajuda na compreensão do termo povo e nos diz que é um conjunto de indivíduos que falam a mesma língua, têm costumes e hábitos idênticos, afinidade e interesses, uma história e tradições comuns. Então, a partir desta conceituação, deduzimos que não somos apenas um aglomerado de pessoas e nem apenas um grupo ou até mesmo uma multidão de indivíduos sem nexo uns com os outros. Então, somos povo. Ser povo, portanto, é já ter uma identidade própria e específica. Ser povo, então, nos leva a esta pergunta: quem somos? O que sou? Quem somos? Quem sou eu? Então, nós podemos obter uma resposta a partir de um desígnio determinado de Deus na vida de cada um e que encontramos na Escritura. Se pegamos a Escritura, o profeta Jeremias, por exemplo, nos ajuda nesta busca quando especifica esse desígnio divino na sua vida ao ouvir esta palavra de Deus a ele dirigida. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei, eu te constituí profeta das nações. Na Escritura, então, no Antigo Testamento, o termo povo se amplia em diferentes contextos, mas o que mais importa para a nossa reflexão é a especificação de povo como povo de Yahvé. É a comunidade religiosa dos fiéis de Yahvé, Deus. Nos livros do Êxodo, Números, Juízes, se encontra em muitas citações o termo meu povo, teu povo, seu povo. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Isto nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Depois, continuamos, Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo. No outro trecho, mas a parte de Yahvé, o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó, no Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9.
Ainda no livro do Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 6, 14, versículo 2, encontramos o termo povo santo, povo escolhido dentre todos os povos, povo da herança de Deus. O texto diz: pois tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus. Foi a ti que a Yahvé, teu Deus, escolheu para que pertenças a Ele como seu povo próprio, entre todos os povos que existem sobre a face da terra. O tema, então, já começa colocando essa conceituação de povo. Continua: somos povo, aumenta um pouquinho, que caminha. Então, quem caminha faz um caminho, toma uma estrada, vai a algum lugar. É, portanto, um peregrino. Então, já uma identidade do povo, além do povo, povo que caminha. Então, um povo peregrino. O caminho tem um sentido figurado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, a vida do homem e seu modo de viver, a sua conduta, é chamado de caminho. O caminho de Deus ou os caminhos de Deus tem o sentido da ação de Deus e também da ação do homem que age de acordo com os mandamentos de Deus. O mandamento é o ponto de partida, é a conduta que Deus impõe ao homem. No Novo Testamento, o objetivo para o qual o caminho conduz é o próprio Deus. Então já coloca o objetivo para onde o homem vai, o caminho conduz é o próprio Deus. Vossos caminhos são verdade, são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. Nós encontramos isso lá no livro do Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22, nós encontramos este trecho. Sendo assim, irmãos, temos a plena garantia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, um movimento de ir para e entrar. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente, constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos então, quem aproxima vai por um caminho, por uma estrada, do coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. O próprio Jesus se apresenta aos discípulos como sendo o caminho, porque enquanto filho, ele tem o poder de levar consigo os discípulos para a casa do Pai. João, capítulo 14, versículo 4 e seguinte. E para onde eu vou, diz ainda no Evangelho, conheceis o caminho. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém caminha para o Pai. O caminho, a estrada é Jesus. Ele se apresenta como o caminho. Quando nós professamos a fé, na nossa profissão de fé, cremos que Deus é o Senhor do mundo e o Senhor da história. Porém, os caminhos da sua providência muitas vezes são desconhecidos por nós durante a nossa vida aqui.
mas teremos um conhecimento pleno dos seus caminhos quando pudermos contemplá-lo face a face. O próprio Jesus nos faz um convite no Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 7, portanto, um pedaço do Sermão da Montanha, no versículo 13 e 14, ele faz um convite. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perfeição, à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos os que o encontram. O diálogo, aliás, colocando dentro dessa realidade, nós então entendemos esse caminho como apresentado, a via que nos leva ao encontro do Pai. Já no Decálogo, as 10 palavras, lá, 10 mandamentos, o Decálogo é um caminho de vida. Encontramos no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, se amares teu Deus, se andares em seus caminhos, se observares seus mandamentos, suas leis, seus costumes, viverás e te multiplicarás. Então, o nosso tema continua indicando que nós somos um povo que não estamos parados, somos um povo que caminha, portanto, um povo peregrino, mas continua o tema, somos um povo que caminha escutando, né? Escutando. Então, novamente, o conceito de escuta e escutar. Escutar é uma função essencial na vida. É, segundo o próprio dicionário, aplicar o ouvido com atenção para perceber, dar ouvidos a algo. O tema, então, nos fala do povo que caminha escutando a palavra de nosso Deus. Então, não é simplesmente escutar qualquer coisa. Não é apenas escutar um ruído, um som, um barulho, ou simplesmente uma palavra qualquer, mas sim palavra de Deus. Então, a escuta na Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está presente nesse momento, então, em diversos momentos em que há uma intervenção de Deus através dos fatos, através dos acontecimentos e através dos profetas. A escuta de uma palavra que chega até nós através destes fatos, acontecimentos e dos profetas. No Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio inicia no capítulo 6, versículo 4, dizendo um ordenamento divino. Shema Israel, escuta, ó Israel, escuta e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará muito, conforme te disse Yahvé teu Deus, o Deus de teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. A escuta, portanto, está atrelada a uma prática. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. E delas falarás, sentado em tua casa, andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão, como um frontal entre os teus olhos, tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas.
Então, o Novo Testamento depois, em 2 momentos de epifania, ou seja, de manifestação da revelação de quem é o próprio Jesus, é o próprio Deus Pai que nos apresenta e ordena escutar o seu Filho. No batismo, quando a voz de Deus ressoa, revela quem é Cristo e revela como Cristo como o amado do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. E no momento da transfiguração de Jesus, também, lá no Monte Tabor, no Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 5, também nós vamos escutar o Pai que nos fala. Então, a escuta dessa palavra. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. Então, de um lado, a revelação de quem é, ele é o Filho amado, e depois, nesse outro trecho, escutai-o. Então, somos um povo que escuta. Depois, o subtítulo seguinte nos coloca dentro de uma especificação de Deus. Somos um povo que também é convocado pelo Senhor. Um povo convocado, chamado, convocado. Se nós olharmos um pouquinho aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica, ele inicia-se dizendo que Deus chama, há um chamado, e o chamado é uma convocação. Então, o Catecismo diz assim: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Essa finalidade da criação. Deus cria o homem para isso. O desígnio de bondade da sua misericórdia cria o homem livre para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Então, eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Deus não abandona o homem, está sempre presente. E aí, chama o homem, convida-o, procura, ajuda. Né? Então, veja, a atitude de Deus perante o homem. Chama o homem, o ajuda, procura o homem constantemente e vai buscá-lo para conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Então ele convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a igreja. A igreja é a convocação, a assembleia, kahal no hebraico, né? A eclesia. É a igreja, um povo convocado. Faz isso através do seu Filho, que enviou como Redentor e Salvador. Quando os tempos se cumpriram, nele e por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos. Então, em Cristo, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai, através do Espírito de Deus. Portanto, herdeiros da sua bem-aventurança. Então, herdeiros da sua bem-aventurança, né? Deus se manifesta no seu Filho e ele é o bem-aventurado. Nós herdamos isso. Então, a igreja, né? A eclesia, a kahal, é a assembleia convocada por Deus para a experiência da profunda comunhão com o mistério do amor e da Trindade Santa. Então a igreja é essa assembleia convocada. Para quê? Para esta experiência profunda de comunhão com a Trindade, uma comunhão plena do amor pleno de Deus na nossa vida,
Então a igreja tem esta vocação, este chamado, é convocada para isso. Então Deus convoca e envia para uma missão. Cristo enviou seus apóstolos, né? Ele escolhe os apóstolos e os envia, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho, a boa notícia, a boa nova. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Ide, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Então, esta convocação ligada ao envio para uma missão. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia, a boa nova. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmitir este tesouro, recebendo através da igreja, recebendo através dos apóstolos, isso de geração em geração, anunciando a fé, vivendo esta fé na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Isto está nos Atos dos Apóstolos, Atos 2, 42. Outra identificação do povo que está dentro do subtítulo: Somos povo da aliança. Para o início de uma reflexão sobre aliança, nós podemos nos servir também do catecismo, que descreve o homem com estas palavras: por ser imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Pessoa, portanto, já é um conceito cristão, nascido justamente desta imagem e semelhança de Deus, né? Ele não é apenas alguma coisa, mas ele é alguém. E é alguém que é capaz de conhecer-se, de possuir-se, de dar-se livremente e também de entrar em comunhão com outras pessoas, e é chamado, por graça de Deus, por graça divina, a uma aliança com o seu Criador. Então, o homem, criado à imagem, chamado a esta doação, a esta entrega, a esta dignidade de pessoa, é também chamado a uma aliança com aquele que o criou, com o seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor. A resposta do homem diante da aliança do Criador é uma resposta de fé, uma resposta que é insubstituível. Ninguém pode dar no seu lugar. Na última ceia de Jesus, nós vamos ver uns aspectos importantes dentro dessa manifestação da aliança. A última ceia de Jesus, com seus apóstolos, é um memorial. A ceia é um memorial de uma oferta sua, voluntária ao Pai. A sua oferta ao Pai, voluntária. A ceia, então, é esse memorial. Nesse momento em que Jesus apresenta o seu sangue como o selo de uma nova aliança. Então, Jesus toma o cálice nas suas mãos, com aquele vinho, e vai dizer: tomai e bebei. Isto é o meu sangue, sangue da aliança. Então, veja uma nova aliança se estabelecendo ali, uma aliança eterna, diz ele, né? Que é derramado por muitos
para a remissão dos pecados. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, 28, né, é esta apresentação. Depois nós vamos ver também, falando desta aliança, também na descrição de São Paulo, na carta aos Coríntios, os apóstolos serão instituídos como sacerdotes da nova aliança. A imagem desta nova aliança se cumprirá plenamente nesta entrega de Cristo por nós. Está presente já no Antigo Testamento através dos profetas. Então, essa imagem da nova aliança, quando Cristo se dá a nós, está já manifestada lá no Antigo Testamento. O profeta Jeremias vai falar isso, né? O profeta Jeremias nos fala da promessa de Deus de estabelecer uma nova aliança. Então, o trechinho de Jeremias nós podemos ler: eis que dias virão, oráculo de Yahvé, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá, então com todo o povo, as tribos norte e as tribos do sul, né, uma aliança nova, não como a aliança que concluí com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo de Yahvé, porque esta é a aliança que eu concluirei com a casa de Israel depois destes dias, oráculo de Yahvé. Porei a minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então esta aliança descrita e prevista lá pelo profeta Jeremias no Antigo Testamento, que vai se cumprir, vai se realizar plenamente em Jesus Cristo por nós. A oração cristã, né, toda a nossa oração é uma relação com Deus, mas é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. Então, esta aliança, né, que se expressa nessa intimidade. Quando eu entro em contato com Deus através de Jesus Cristo, né, Deus, o homem em Jesus Cristo. É então a ação de Deus, de um lado, e é também a ação do homem. É a relação viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com o seu Filho, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo. Então, é o coração onde vai se manifestar isso. Então, o coração do homem é o lugar do encontro com Deus. Então, isso na Escritura aparece muito, né? O coração é o lugar do encontro com Deus. É o lugar da aliança, né? O coração é o nosso escondido, nosso centro escondido, inatingível pela razão, né? E inatingível também por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondar o coração, só o Espírito de Deus vai conhecer o coração de cada um de nós. Então, a oração envolve esta relação de aliança do homem com Deus, esta aliança que se expressa lá no seu íntimo, no seu coração. A Eucaristia instituída por Jesus Cristo será um memorial do seu sacrifício, da sua entrega na cruz. Ele inclui os seus apóstolos nesta sua ação e pede que tornem perpétuo o acontecimento pascal da sua entrega por nós. Ele torna os seus apóstolos sacerdotes da nova aliança. O cálice do seu sangue
será o cálice da nova aliança. São Paulo vai dizer-nos: foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros da nova aliança. Então Deus, em Cristo, nos torna aptos para ser ministros da nova aliança. E São Paulo lembra, não da letra que mata, não da letra, e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 6. Passamos agora para o último subtítulo, o último item desse tema, que é: somos povo que caminha rumo à salvação. Na carta aos Filipenses, escrita a nós também, Paulo apresenta o verdadeiro caminho da salvação nesse capítulo 3 da carta aos Filipenses. Ele afirma que considera tudo como perda em função do pleno conhecimento de Cristo. O passado, diz ele, é esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele. Busca alcançar a participação da sua ressurreição. Então, a partir do versículo 12 da carta aos Filipenses, no capítulo 3, São Paulo afirma: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo. Irmãos, então, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, diz São Paulo, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que Deus vê e que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, diz São Paulo, todos nós que somos perfeitos, numa alusão do cristão, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, tenhamos este sentimento. E se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Continua São Paulo: entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Então veja, Paulo nos fala desse rumo. Nós temos um rumo, o rumo que é encontrar, ir até a meta que é Deus, a meta que é a salvação. Então, ele diz, não que eu já tenha encontrado, mas eu vou, E todos nós somos chamados, diz ele, seja em qualquer ponto em que chegamos, nós somos chamados a conservar o rumo para chegarmos à meta. A salvação vem a nós, então, através da revelação de Deus. Então, ele revela o amor de Deus por nós, por toda a humanidade. Então, a revelação divina que nos traz a salvação. A revelação divina é dada a nós por graça, a gratuidade de Deus. Se nós pegarmos o documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, Palavra de Deus, no número 2, diz assim, que Deus, na sua bondade e na sua sabedoria, quis revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, palavra encarnada, palavra feito carne, feito gente, no Espírito Santo, tenham acesso ao Pai e se
tornem participantes da natureza divina. Então esse trecho da Dei Verbo nos indica justamente esse caminho. Por intermédio de Cristo, né? O Verbo de Deus que se fez carne está no meio de nós, através do Espírito de Deus, nos abre o caminho, nos dá o acesso ao Pai, né? E nos torna participantes da natureza de Deus. Nós temos uma natureza humana decaída, mas participamos em Cristo da natureza própria de Deus, da natureza divina. A vontade do Pai, segundo Jesus, o Filho único, é que todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 37 a 39. Então, nós concluímos aqui este tema, né, que nos coloca dentro dessa perspectiva fantástica de nos colocarmos como um povo a caminho. Primeiro, somos um povo, e esse povo escolhido por Deus é um povo que não está parado, mas que entra no dinamismo da história revelada para nós. Somos um povo que caminha, um povo peregrino. Não somos feitos para esse tempo, para esta terra e pronto, para esse tempo concedido aqui. Somos um povo peregrino. E como peregrino, somos povo que caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos no caminho. Ele se faz o nosso caminho. Caminho, verdade e vida. Jesus que se faz caminho. Então nós caminhamos, somos esse povo que caminhamos nesta estrada que é o próprio Cristo. E caminhar na estrada de Cristo é caminhar em todos os sentidos, na escuta de um chamado, na escuta da palavra. A escuta da palavra que se revela a nós, que se mostra a nós. Cristo, palavra, verbo eterno de Deus revelado. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Então Jesus é esse caminho de luz e a sua palavra é que ilumina a vida, a sua palavra é sustento e alimento nessa caminhada. Então a escuta desta palavra significa uma adesão plena àquilo que é a vontade do Pai, porque a palavra de Cristo é a vontade do Pai anunciada a nós, por isso ela é boa notícia, boa nova de salvação. E essa palavra escutada, ela transforma a nossa vida, porque atinge o nosso ser, o nosso coração e nos faz verdadeiramente aliados de Deus, nos faz entrar numa aliança eterna. Nós participamos dessa aliança na Eucaristia, nós participamos dessa aliança na palavra que é dita a nós, na adesão a esta palavra, na adesão à vontade do Pai, nos tornando dóceis à sua vontade, nos tornando também disponíveis a realizar a sua vontade. Então, somos povo que caminha escutando a palavra, não uma palavra qualquer, mas a palavra do nosso Deus, que é colocada no meio de nós como verbo encarnado, palavra viva. Somos então esse povo identificado como uma assembleia, um povo convocado, uma carral, uma eclesia, chamado, convocado pelo Senhor. Somos um povo que nos identificamos, um povo da aliança. Fizemos uma aliança com aquele que nos criou e uma aliança que perdura na eternidade. Por isso, caminhamos para uma meta, caminhamos para uma meta que significa salvação. Caminhamos para uma participação da plenitude da glória de Deus, que é a nossa salvação. Concluímos assim, irmãos, este tema dentro destas reflexões da catequese.